Boa tarde, meu nome é Leandro Matos, eu sou responsável pela área de soluções de transferências da Mastercard no Brasil e é um prazer participar do webinar sobre o poder dos pagamentos internacionais para as PMEs latino-americanas, que foi um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto com a PCMI. Eu estarei nesse próximo slide, a gente apresenta quem participará desse webinar, além de mim. Temos também a Mariana Gil, que é diretora da PCMI para o Brasil. Ela vai também dar continuidade na apresentação dela, nos próximos segmentos. E é um prazer recebê-los aqui para trocar um pouquinho de ideias, experiências sobre esse estudo que a Mastercard recentemente fez no Brasil. No próximo slide, vocês terão acesso ao estudo na íntegra. Basta apontar o celular para esse QR Code que está na tela. Nele, vocês vão ter todos os detalhes do estudo conduzido em conjunto com a PCMI. E ali vocês vão poder ter um pouquinho de detalhes adicionais do que eu e Marina faremos aqui na sessão de hoje. Como alternativa ao QR Code, vocês também podem acessar a URL do material, que também está nesse estudo. Nele, vocês também acessam todo o detalhamento, desse material. No próximo slide, a gente vai comentar um pouco do histórico do projeto. Então, a gente fez uma série de entrevistas com pequenas e médias empresas no Brasil e na América Latina para entender que, apesar do crescimento desse segmento, muitas dessas empresas precisam de apoio e enfrentam vários desafios em termos de custos transacionais, tempos de execução de transferências e remessas internacionais, falta de transparência. E nesse estudo a gente endereçou três grandes objetivos para serem esclarecidos. O primeiro é analisar as mudanças na dinâmica desse setor. O segundo, compreender ineficiências estruturais, entender como as PMEs podem ser ajudadas, quais são os desafios e as dores ao realizar remessas e transações internacionais. E como terceiro ponto, identificar oportunidades em como instituições financeiras e de pagamentos, fintechs, podem se adaptar a melhor atender esse tipo de segmento que possuem necessidades completamente diferentes das grandes empresas. Então, aqui é algo bem focado em necessidade de PMS, tá bom? No próximo slide, a gente tem um pouquinho mais de detalhe do que a gente fez nesse estudo. Então, a metodologia foi: realizamos, de fato, transações reais entre diversos países de origem e diversos países de destino para entender como que era a movimentação de recursos entre essas regiões e esses países. Fizemos entrevistas também, incluindo 18 pequenas e médias empresas, 12 instituições financeiras, representantes da própria Mastercard, e também analisamos dados públicos para entender quais são as principais fragilidades das pequenas e médias empresas ao fazer transferências internacionais, custos, ineficiências, competidores. E aqui, nesse slide, a gente também traz um pouquinho das empresas que participaram dessa metodologia. Então, aqui, como eu disse, não foram só participantes brasileiros, também tivemos participantes da América Latina como um todo. No Brasil tivemos o Banco Rendimento, tivemos a Mastercard, tivemos outras instituições aqui na América Latina. Então, foi um estudo bem amplo, conduzido entre janeiro e março de 2025. E aqui acho que a gente tem a oportunidade de compartilhar com todos os participantes aqui um pouquinho desse estudo. Agora eu vou passar para a Marina Gil, que vai comentar um pouquinho mais de detalhes, alguns dados importantes que foram extraídos desse material. Marina, com você. Perfeito, obrigada, Leandro. A gente puder ir para o próximo slide. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando isso para vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje à tarde.
né? Como o Leandro já me apresentou, eu sou a Marina, eu sou a diretora e consultora da PCMI aqui no Brasil, e é uma honra de verdade apresentar o estudo, os resultados desse estudo, que é um estudo único, né, com dados muito exclusivos que a gente fez aqui para a Mastercard, como o Leandro falou, com transações reais, então dados que a gente não tem no mercado, né? Então são informações bem valiosas, que podem ajudar todos os players aqui no mercado, principalmente os bancos e instituições que atendem, né, e que focam nas pequenas e médias empresas. Como o Leandro disse, o QR Code está disponível, a gente vai passar de novo. Fiquem à vontade para acessar, porque tem uma informação, uma base de dados riquíssima. Aqui o que a gente vai tentar fazer é passar os principais pontos para todos terem conhecimento. Né? Um outro ponto bem rápido, a gente tem aqui embaixo a canal para perguntas, então fiquem à vontade para mandar as perguntas, que no final o Leandro e eu vamos estar à disposição para poder responder, caso tenham alguma dúvida, tá bom? Então, começando aqui, né? Colocando todo mundo no contexto desse estudo. A gente está falando de pequenas e médias empresas na América Latina e no Caribe, e o fato é que elas estão se globalizando, né? Estão entrando em transações internacionais. E não por uma falta, só por causa de fornecedores novos. É uma questão de sobrevivência, né? Hoje em dia não é mais uma opção não estar buscando novos parceiros comerciais, tanto como novos clientes. Então, as SMEs estão nesse mundo. A gente tem que mais de 60% das pequenas e médias empresas da América Latina e Caribe já estão fazendo transações internacionais. Né? No Brasil e México, especificamente, a gente chega que 75% delas já planejam essa expansão global, e aqui não só para crescimento de parcerias, mas por uma necessidade de se manter competitivo e relevante no mercado, né? E a gente tem que elas, se a gente olhar aqui os gráficos que a gente tem aqui à direita, rapidamente, que as pequenas e médias empresas da América Latina, além delas terem mais relevância para o mercado do que globalmente, né? 98% dos negócios de América Latina com as pequenas e médias empresas, enquanto 90% a média global, e principalmente o crescimento. A gente vê que as pequenas e médias empresas do Brasil, da América Latina, desculpa, vão crescer em torno de 12% entre 2024 e 2030, enquanto a média global é de 6%. Isso aqui é volume de pagamento, né? Dizendo que as pequenas e médias empresas de América Latina vão representar um fluxo de pagamento de 1,4 trilhões em 2030. Ou seja, uma oportunidade muito grande para todo mundo, né? Todos os players da indústria de pagamento aqui. Se você puder passar, por favor, o próximo. O que acontece? A gente viu que a oportunidade é grande. A gente tem uma alta relevância das pequenas e médias empresas, né, na América Latina, e não só em volume de pagamentos, para número de funcionários também, né, empregabilidade, 70% ou mais dos empregados estão, da força-tarefa da América Latina, estão nas pequenas e médias empresas. Mas o que acontece? Elas não estão sendo bem servidas, elas têm barreiras enormes, tanto para receber quanto para mandar pagamentos internacionais. Né? E por quê? O sistema que a gente tem hoje não foi criado para pequena e média empresa, é um sistema antigo que está desalinhado. Ele foi moldado em grandes empresas que têm tickets muito grandes, né, volumes maiores de operação. No caso das pequenas e médias empresas, ela tem necessidades diferentes, porque os tickets são pequenos, né, e elas são muito mais sensíveis a custo do que as empresas grandes. Então, esse estudo principalmente buscou comprovar isso, e é isso que a gente vai passar para vocês, que o sistema que hoje temos para pagamentos internacionais não atende às necessidades das pequenas e médias empresas. Isso acaba prejudicando a competitividade e a expansão global das nossas empresas menores, ao invés de impulsionar, que é o que o sistema de pagamentos deveria fazer. Né? Então, elas enfrentam grandes barreiras e muito por causa desse desalinhamento do sistema que é antigo e feito, né, muito fragmentado e feito basicamente quando foi criado para atender os grandes volumes. Né? A gente entendeu esse problema diretamente, como o Leandro disse, 70 transações reais. A gente, de fato, fez 70 transações desses 8 países da América Latina através de 15 bancos, para poder entender a diferença entre as remessas, né? E para os principais destinos que as empresas da América Latina pagam, que são alguns exemplos aqui embaixo. Né? Então, tudo que a gente vai mostrar aqui é baseado nessas transações, de dados sobre transações reais. Né? A gente fez em parceria com a K2, uma empresa também que suporta na execução de testes práticos. Tá bom? Então, é por isso que eu digo que aqui a gente tem dados únicos e muito valiosos, porque não é simulação, mas de fato o que foi feito. E qual que era o objetivo em fazer essas transações reais?
era mapear, então, os custos, né? Então, quanto a empresa paga para mandar, também os efeitos de câmbio, né? As taxas de câmbio, conversão, quanto o beneficiário de fato vai receber, qual que é o tempo de processamento que envolve essa transação e qual que é a qualidade do serviço que foi prestado, né, pelos provedores que a gente usou. Então, vamos investigar agora, vamos falar um pouquinho dos resultados desses testes. O próximo, por favor. Então, a grande verdade é que as pequenas e médias empresas estão sendo penalizadas em todos os steps, né, em todos os momentos do processo de pagamento, né? É um sistema fragmentado que não tem visibilidade e que traz uma ineficiência, que traz custos operacionais e impacta diretamente, né, na sustentabilidade das pequenas e médias empresas. Os três principais dores, né, mencionados pelas pequenas empresas também na parte qualitativa que a gente fez e pelos bancos que também suportam as pequenas empresas e foram comprovados pelos testes reais são os custos altíssimos de processamento, as transações têm baixo ticket das pequenas e médias empresas, então os custos não são proporcionais, dado que eles são balizados nas grandes empresas, uma falta de visibilidade e transparência de todo o processo e principalmente no câmbio, então tem muita conversão de moeda, ações que são tomadas sem o próprio conhecimento das partes envolvidas que impactam aí a rentabilidade, né, do envio, eles não têm visibilidade do processo, e os atrasos para completar o pagamento e algumas falhas, alguns pagamentos que não foram completados. Tá bom? Agora a gente vai entrar em cada um desses em detalhe. Então, no próximo, a gente começa com as barreiras de custo, né? Que a gente colocou como uma barreira, porque realmente o custo é tão alto que acaba se tornando uma barreira de entrada mesmo para as pequenas e médias empresas no mundo internacional, dado que elas vão ter que fazer os pagamentos. Né? Então, os encargos financeiros são muito altos para o volume das transações. Se a gente vê aqui, mesmo para empresa grande, umas tarifas de 20%, 23% é considerado alto. Para uma empresa pequena, com ticket médio muito pequeno, é ainda mais relevante. Né? A gente vê que, por exemplo, tem no Brasil, um dado específico de Brasil, a gente tem algumas transações com 23% de taxa, que é muito relevante para essa pequena empresa ter que pagar isso para fazer uma transação. O corredor Japão-México, as tarifas passam para 30%. No caso do Brasil, o corredor que se mostrou, né, o corredor mais caro foi México, com uma tarifa de 27%, tá bom? Para tickets menores, de $250. Então, uma tarifa exorbitante se a gente considerar, né, o mundo de hoje que a gente, principalmente de mundo físico, ou o mundo que a gente tem tentado ir para quase zero de tarifas, tá bom? Então, elas enfrentam as tarifas de nível corporate para poder tocar uma transação muito menor, o que é um impeditivo e que está gerando o quê? Muitas empresas acabam saindo, tentando fazer uma expansão global e não conseguindo continuar nesse caminho pelos custos que eles têm que enfrentar nas transações, tá bom? O segundo ponto, no próximo, que a gente vai falar é sobre essa falta de visibilidade e transparência, né? Isso é um tópico que não é novidade. O sistema de remessa internacional, muitas vezes, quando você manda o pagamento, né, a pequena empresa que manda o pagamento, ela não sabe quanto que o beneficiário de fato vai receber no final. Então, numa relação comercial, isso é muito não vantajoso, porque atrapalha o relacionamento com o seu fornecedor, atrapalha o segmento o segmento, né, operacional de tudo que você tinha combinado, o que impacta também e traz mais custo e risco operacional para as pequenas e médias empresas. Então, a gente vê que aqui uma das coisas que chamou muita atenção no estudo é que 90% dos pagamentos que são enviados em dólar, eles são convertidos automaticamente para moeda local, sem mesmo ter o consentimento do beneficiário. Tá? E aí, quem fez a conversão coloca o spread bancário, a taxa de câmbio, que foi definido por eles, sem uma ação da outra parte. Né? Então, se elas são feitas sem consentimento, fica uma questão de quem definiu o câmbio. Né? E as taxas de câmbio, às vezes, quando você até pode, né, dependendo do país que pode, sim, que foram solicitados a autorização para fazer então a conversão, as taxas não são competitivas. Então, denota que as pequenas e médias empresas estão perdendo dinheiro, né, sem saber aonde ou como. Elas vão recebendo os valores ali meio que em um fluxo que já está estabelecido e que não é transparente, né, principalmente na questão das conversões.
Então, um ponto fundamental é que elas tenham acesso e visibilidade, tanto para quem está enviando, quanto para quem está recebendo, né? Que uma vez que você fez a venda, você quer receber o valor que foi um valor determinado. Né? O terceiro ponto, que traz dados no próximo bem assustadores, digamos, é a falta de o atraso, né? A falta de previsibilidade quando o recurso irá chegar no beneficiário. Então, a gente vê que, por exemplo, 40% dos pagamentos feitos para fora dos Estados Unidos sofreram atrasos de mais de 4 dias. Né? No Brasil, 80% atrasaram mais de 4 dias. E 11 sequer foram completos, não foram finalizados. Né? O que a gente tem aqui, por exemplo, um pagamento para a Colômbia, no Brasil, uma média de atraso de 14,3 dias. E no México, 9 dias. Então, é bastante relevante você não ter que esperar, né, o seu fornecedor ter que esperar 14 dias ou mais para receber o pagamento, e em alguns casos, após aguardar, ainda não receber. Então, aqui, o que denota esses 3 problemas, né, dores das pequenas e médias empresas que a gente vê aqui, ressaltados? Uma vez que você tem altos custos, você não tem transparência e flexibilidade e visibilidade, e você ainda tem atraso, isso é um triângulo que não ajuda em nada e, pelo contrário, atrapalha muito a expansão das pequenas e médias empresas. Apesar da relevância que elas têm e da ambição de se expandirem globalmente, elas estão tendo essa dificuldade para conseguir fazer os pagamentos. Né? Então, no final, o que elas precisam? Elas vão precisar de algum suporte. Se a gente puder ir no próximo, por favor. A gente mapeou aqui, e o que é importante é, a gente identificou o problema, né? Então, como que a gente faz para desbloquear esse crescimento e para ajudar essas pequenas e médias empresas no processo de pagamentos, né? Nesse caso, o que a gente tem aqui, as 3 primeiras métricas que são fundamentais, que a gente já vem falando aqui há um tempo, que é a eficiência em custo, a transparência e a rapidez, né, o timing para completar os processamentos, que são fundamentais. Isso aqui não tem opção não ter. E outras 3 características que também foram mapeadas, que não são nice to have, elas são também, assim, obrigatórias, não é opcional, é obrigatório para que a gente possa, sim, ter uma melhor experiência internacional para as pequenas e médias empresas, que são segurança e confiança. Todo mundo quer ter certeza que eu vou enviar o dinheiro e o dinheiro vai chegar no beneficiário no prazo, né, e no prazo correto e sem nenhum fraude. A questão digital é muito importante que as soluções propostas se integrem com as plataformas que as pequenas e médias empresas já utilizem, né, para facilitar, por exemplo, plataformas de invoicing, plataformas de ERP, soluções que já se falam com o que eles têm, e a interoperabilidade. Né? As pequenas e médias empresas também têm uma necessidade de poder realizar as transações de acordo com o que elas escolhem, né? Na moeda que elas definem, no banco, sem ter muito obstáculo, sem ficar dependente de um sistema que é, como a gente já falou, um sistema que está não satisfazendo as necessidades atuais deles, né? Uma coisa que a gente ressaltou no material do white paper, a gente até traz aqui, que é uma fala da vice-presidente regional para pequenas e médias empresas de América Latina e Caribe, é que o bem mais valioso para a SMB é o tempo. Elas precisam de soluções e não precisam de mais complexibilidades, né? No paper a gente ainda fala um pouco que, assim, para a SMB, receita mesmo é tudo. O cash flow é o rei, porque é o que vai definir tudo. E a falta de previsibilidade é a maior ameaça que ela pode ter, porque pode levar isso a atrapalhar toda a cadeia que ela já desenvolveu de cliente, de supplier, fornecedor, e isso pode impactar a sua operação, gerando um custo adicional ou mesmo sacrificando a sua operação, dependendo do ponto que isso chegar, né? Trazendo, então, um risco operacional. Então, nesse sentido, a gente tem claro quais são as dores das pequenas empresas para realizarem esses pagamentos, o que elas pedem, né? E agora a ideia no próximo é a gente ir para os outros, o outro fator aqui o outro player dessa equação, que são os bancos, né? Então, como é que ficam os bancos diante dessa situação?
né? Os bancos, eles são muito afetados e eles têm uma oportunidade enorme para capturar aqui, para melhor servir as pequenas empresas, que eles já são os detentores do relacionamento, né? Hoje, 75% de todos os pagamentos das pequenas e médias empresas na América Latina e Caribe são feitos pelos bancos. Ou seja, os novos players, fintechs, têm 25%. Mas se vocês verem, a gente tem uma projeção de que as fintechs vão pegar 37% desse fluxo até 2028. Por quê? Porque os bancos precisam, né, se modernizar e precisam atender e melhor servir essas pequenas e médias empresas, né? E para isso, para eles não perderem, né, e poderem otimizar esse relacionamento que eles têm, eles vão precisar atender essas novas necessidades e se reinventarem, né? Alguns bancos que a gente fez entrevista, eles mencionam que eles entendem, né? Todos os bancos entendem a dor da pequena e média empresa e eles concordam, sim, que o sistema não é feito para elas. E o que eles falam é: não adianta ficar fazendo emendas no sistema que já existe. O que a gente precisa é criar um sistema completamente novo, digital, e que proporcione essa experiência, né, integrada e eficiente para as pequenas e médias empresas. Né? Os bancos, eles têm alguns desafios também, né? Então, eles têm altos custos de serviço, né? 50% dos custos são para os correspondentes bancários, por esse sistema fragmentado, mas tem um custo enorme operacional, de back-office, de processamento e de suporte, né? Para poder fazer toda a questão de visitar os clientes, assessoria para os clientes. Então, ainda tem muito da parte manual também, além do custo digital. Então, os bancos entendem esses riscos, eles entendem as questões da SMBs e sabem que precisam modernizar, né? Então, no próximo slide, a gente traz aqui o que no estudo, já que a gente mapeou os problemas, né, os bancos concordaram e estão dispostos a mudar, o que seriam as principais mudanças estratégicas que a gente recomenda para um pequeno prazo, né, aqui no curto prazo, para que as pequenas e médias, para que os bancos possam melhor servir as pequenas e médias empresas, né? Então, a primeira coisa é segmentar essas pequenas e médias empresas baseado em questões personalizadas e não evitar, né, sair dessa questão que a gente tem hoje, que é por faturamento ou por setor. Às vezes, a mesma empresa do mesmo tamanho, operando em situações diferentes, tem outra necessidade. Então, atender diretamente qual que é o pedido, né, qual que é a necessidade dessa pequena empresa. Né? O outro é focar na necessidade de negócio. Né? A pequena empresa, como a gente falou, eles não têm uma tesouraria super sofisticada, não tem milhões de departamentos e pessoas para poder cada um resolver o seu problema. Então, eles têm que priorizar a gestão do fluxo de caixa, eficiência, transparência e pensar, os bancos começarem a pensar em não vender produtos, né, simplesmente para essas pequenas e médias empresas, mas entendê-las e vender soluções que sejam adequadas à sua necessidade, a de cada um, né? Porque senão não vai resolver o problema que eles precisam. A outra coisa é a questão do digital. Né? A gente está no mundo digital, as fintechs vêm aí com soluções digitais, com sistemas mais modernos e vêm capturando um pouco do mercado, né, do market share das pequenas e médias empresas, porque oferecem umas soluções melhores de rastreamento, de visibilidade da transação desde o começo até o final. Então, otimizando os seus processos, né? Uma coisa que fica mais claro, gasta-se menos tempo e traz uma melhoria operacional muito melhor para as pequenas e médias empresas. E, por fim, é essa interoperabilidade, né? Adotar uns sistemas que sejam rápidos e que sejam interoperáveis, e que as pequenas empresas possam se recorrer a esses sistemas e não ficar preso a esse sistema legado que é totalmente fragmentado e não está satisfazendo as necessidades deles. Né? Então, basicamente, o que a gente vê é que os bancos, eles ainda são os detentores do relacionamento. As pequenas e médias empresas preferem, né, 75% delas ainda usam os bancos, são os seus primeiros, né, os primeiros provedores de pagamento. Mas a partir do momento que os bancos deixam de atender às necessidades, que é o que a gente está acontecendo, principalmente os três primeiros pontos, da falta de visibilidade, os custos elevados os atrasos, elas começam, isso abre porta para que elas vão buscar novos parceiros, nos casos da fintechs e não instituições que não são de pagamento para poder suportá-las. Então, se os bancos começam a ver esses 4 pontos que a gente falou aqui e, de fato, trazer um valor para ajudar
as SMBs e virarem solucionadores de problemas junto com as SMBs, forem junto com elas para a expansão, a oportunidade é enorme. Né? Então, os bancos aqui da América Latina têm uma oportunidade muito grande, dado que são queixas latentes e que são repetidas. Né? As empresas falam das mesmas necessidades. Então, assim, se eles atacam exatamente esses pontos, é uma coisa que tem uma solução imediata na questão da experiência de pagamento, que é o que as pequenas e médias empresas solicitam e necessitam para se manterem competitivas aqui no mundo global, digamos, e não deixar isso como uma estratégia exclusiva para as grandes empresas. Tá bom? E nesse sentido, a Mastercard, que conhecedora da situação, tem uma solução que atende, né, que vem bem nesse triângulo aí de gerar menos custos, de ter muita transparência e promover os pagamentos mais rápidos, né? Até como brasileiro aqui, um ponto, né? A gente está falando de atraso de 14 dias numa era que a gente vive um PIX nos pagamentos nacionais, uma coisa que parece que nem existe, mas um delay de 2 dias, a gente vê aqui as empresas brasileiras enfrentando 14 dias, por exemplo, para fazer um pagamento internacional. Então, a Master juntou essas necessidades e tem uma solução que é o Mastercard Move, que eu vou passar de novo para o Leandro para que ele apresente a solução e explique como isso conversa com essas dores que a gente encontrou no projeto. Obrigado, Marina. Fico feliz aqui de demonstrar um exemplo prático e real de um posicionamento da Mastercard como empresa de tecnologia. Então, a gente vai aqui muito além de cartões, né? Sejam de crédito, débito ou pré-pago, e aqui pensando em endereçar justamente os pontos mapeados e identificados e confirmados nesse estudo, nesse trabalho feito com a PCMI, como podemos ajudar em transparência de uma transação internacional, com agilidade para uma transação internacional e proporcionando segurança numa transação internacional que não necessariamente pode usar trilhos de cartões. Então, o Mastercard Move é uma solução multitrilho, multi-rail, como a gente diz em inglês, que usa tanto conta corrente ou cartões como meio para transferir recursos entre empresas, pessoas ou, quiçá, pessoas e empresas ao mesmo tempo. Então, no próximo slide, a gente tem um pouquinho do desenho de como a plataforma funciona. Então, é uma plataforma que está conectada em mais de 120 países, conectados ao ecossistema de pagamento instantâneo local, quando existe, ou conectado ao pagamento, ao sistema de pagamento bancário tradicional, que a gente chama aqui de ACH ou ACA, ACH em português, e a nossa plataforma conectada a esse sistema de pagamento instantâneo ou pagamento local utiliza os trilhos de conta ou de cartões para fazer a entrega para o beneficiário final daquele recurso que foi comandado na origem. Então, por exemplo, um banco ou uma fintech brasileira se conectando ao Mastercard Move e requisitando uma entrega para um recurso, seja nos Estados Unidos, seja num banco europeu, seja numa carteira asiática, ou quiçá um saque em moeda efetiva na boca de um caixa ou no ATM, a nossa plataforma propicia esse tipo de transação. Então, a gente traz uma alternativa mais moderna, mais eficiente, mais eficaz que as transações usam hoje no modelo tradicional, que é o modelo SWIFT com correspondente bancário. Então, é aqui a Mastercard pensando em como ajudar, principalmente PMEs, a movimentar recursos internacionais de forma mais rápida, mais prática e mais conveniente, com segurança, que é algo que a Mastercard preserva e reforça como uma das características bem importantes para que isso possa ocorrer. No próximo slide a gente vai mostrar um vídeo para tangibilizar como que é essa experiência de uma pessoa no Brasil, por exemplo, fazendo uma transação para um banco na China, e para a gente poder entender como que funciona a experiência, gente.
como o vídeo está em espanhol, eu vou colocando aqui para vocês. Então, aqui, imagine uma proprietária de uma PME que precisa enviar recursos para um banco na China, para um fornecedor que tem conta num banco na China, de forma rápida, sensível e segura. Então, o beneficiário fornece os dados de conta para esse pagamento. A Ana usa um banco, uma instituição financeira no Brasil que está conectada no Mastercard Move Cross Border Services e precisa fazer o pagamento para essa TLB Lighting com segurança e eficiência. Então, aqui o banco da Ana fornece uma interface para que a nota daquele fornecedor na China possa ser carregada dentro do ambiente desse banco. A Ana escolhe qual que é a nota, qual que é a fatura que ela precisa pagar. Nesse caso, o fornecedor está na China. A Ana confirma quais são as informações de conta desse fornecedor que está na China, que usa um banco, uma instituição chinesa. O banco da Ana vai calcular o FX, né, a taxa de câmbio, e os encargos associados, como impostos, IOF ou demais custos, revisa e faz a transação em tempo real, usando trilhos de conta que fluem da sua conta no Brasil em reais para o destino na conta do banco na China. Então, a solução aqui, ela não gera nenhum tipo de incômodo, não gera nenhum tipo de surpresa. O valor transferido é o que chega na conta de destino e é uma transação extremamente rápida que independe de uma série de intermediários entre o banco no Brasil e o banco na China. Lembrando que a gente está conectado em mais de 50 moedas, em mais de 120 países. Então, aqui um vídeo super curto e rápido, mas que demonstra um pouquinho do que a gente se propõe a entregar para os nossos parceiros aqui no Brasil, para melhor atender às necessidades de pequenas e médias empresas, que, como a Marina reforçou, são completamente diferentes de empresas de grande porte. E as PMEs, eles são um segmento que cresce muito, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. No próximo slide, a gente apresenta aqui qual que é o nosso conceito aqui, né, de endereçar a questão da lentidão como uma transação extremamente rápida. Quem nunca tentou, quem já não tentou fazer uma transação internacional, esse dinheiro saiu da sua conta aqui no banco, na instituição brasileira, só que o montante financeiro simplesmente se perdeu durante 2, 3, 5, 10 dias e essa quantia não chegava no destino final. Então, lentidão é algo que precisa ser endereçado, até porque se a gente está falando aqui de uma eventual importação, é, o fornecedor só vai, de fato, iniciar o processo de frete quando esse recurso, de fato, é liquidado em sua conta. Então, tempo é crucial aqui para efeito de melhoria operacional. Complexidade aqui, a gente traz uma interface, uma forma muito simples, sem precisar de código Swift, aba. Então aqui a gente de fato está falando em propiciar via banco, agência e conta de uma instituição que não está no Brasil, fazer uma transferência simples, prática e sem intermediários que não capturam nenhuma parte daquele valor. Então, se o cliente quer transferir US$ 1.000 e o seu banco aqui no Brasil quer fazer essa conversão, não existe nenhum tipo de surpresa em que esses US$ 1.000 não chegam até o destino final, porque alguém no meio do caminho entendeu que existia um custo de 10, 15, 20, US$ 30 no meio do caminho e fez com que esses 1.000 chegassem em 970, por exemplo, lá no destino final. Então, complexidade, usabilidade é extremamente importante. Em termos aqui de transferências seguras, se tem algo que a Mastercard reforça e se preocupa muito, é que suas ferramentas sigam todos os padrões de segurança e proteção
contra qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de ataque. Então, aqui, nossas camadas de segurança que combinam tanto a funcionalidades de cartões como de conta, garantem que aquela transação é segura e será completada de acordo com SLA e níveis de acordo que a gente tem com os nossos parceiros locais em mais de 120 países. Então, pensando que segurança é algo que não se negocia, a gente traz uma plataforma que segue todos os padrões de qualidade e segurança que a Mastercard já propicia em qualquer solução, seja de cartões, seja de conta, né? No próximo slide, a gente compara um pouquinho quais são as diferenças e por que que a gente consegue uma transação rápida, segura, simples. Então, aqui do lado esquerdo, a gente mostra um pouquinho de como que funciona o sistema tradicional do Swift, que é uma mensageria padronizada e que podem envolver diversos bancos correspondentes, né? Então, podem envolver um, dois, três, quatro bancos correspondentes que podem capturar uma parte desse valor que é transferido, e esse é o motivo pelo qual não chega o valor desejado ou inserido ali na ponta inicial no destino final. Então, existem desafios aqui de tarifas, de atrasos, ou recebimentos incertos, variações de políticas de AML, problemas no rastreamento. Então, aqui, pensando nesse mundo tradicional, o Mastercard Move exatamente elimina essa série de intermediários, ou seja, é a Mastercard diretamente com parceiros locais nesses 120 mercados que estamos presentes, propiciando acesso rápido aos fundos, aos recursos, preços baixos, sem tarifas escondidas, pagamentos em tempo real em mais de 70 desses 120 mercados. Para a maioria deles, quando não é tempo real, é em D mais um, né, no dia seguinte. As operações ficam mais fluidas, a gente gera previsibilidade, a gente assegura que os fornecedores recebam a quantidade exatamente esperada na fatura, e a gente otimiza o tempo de pagamento, fazendo com que as PMEs possam operacionalizar seus recursos de forma mais rápida, eficiente e eficaz, sem atraso, sem delay, sem risco. Então, aqui a gente traz de fato um novo conceito para que bancos, instituições de pagamento e fintechs possam oferecer aos seus clientes que geralmente não estão satisfeitos e felizes com soluções tradicionais e busquem soluções alternativas para as suas operações, principalmente de comércio exterior. Tá? Essa plataforma ela não está limitada a PME, ela tem um grande foco em PME, mas ela pode ser P2P, B2B, B2C. Então, é uma plataforma extremamente versátil, extremamente moderna, que traz para a Mastercard a possibilidade de cooperar e ajudar qualquer cliente, qualquer parceiro na movimentação de recursos internacionais, tá, gente? Então, aqui no próximo slide, a gente abre para perguntas e respostas. Eu e Marina estamos aqui à disposição de perguntas que vocês podem colocar aqui no chat. E, de novo, aqui o QR Code para acesso na íntegra do estudo, mas também, na caixa de chat aqui também tem o link, para quem não conseguir com o QR Code, também tem o link para acessar o documento na íntegra. E aqui eu e Marina ficamos à disposição, né, Marina? É isso. Obrigada, Leandro. Bom, pessoal, o que o Leandro falou também, a gente se coloca à disposição para se alguém tiver alguma dúvida específica, assim que ler o estudo. No próximo slide a gente vai deixar depois os nossos e-mails, então a gente também está à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou, quem sabe, trocar alguma experiência aqui a respeito do mundo dos pagamentos de pequenas e médias empresas, né? Para começar aqui as perguntas, eu vou fazer uma aqui, Leandro, aí para você, a gente pode debater se for o caso. Mas a pergunta é: quais as ações específicas os bancos deveriam tomar para reduzir os custos não visíveis, né, ocultos,
e melhorar a transparência na questão do câmbio das pequenas e médias empresas. Legal. A gente não acredita que as soluções tradicionais irão desaparecer, tá, Marina? Até em função de cada transação tem um determinado perfil, né? Então, mas a gente acredita sim que bancos, instituições de pagamento, fintechs, instituições financeiras, bancos de câmbio, corretoras, de alguma forma devem buscar atender os seus clientes, sejam eles PMEs ou não, de uma forma mais moderna, mais rápida, mais eficaz, que é o que esse tipo de cliente está buscando, né? Principalmente as PMEs, como a gente vem destacando no estudo. Então, é extremamente bem-vindo parceiros que busquem atender PMEs de forma mais eficiente, entenderem soluções alternativas como é o Mastercard Move, em propiciar que essas transações, que essas movimentações ocorram de forma mais simples, mais ágil, mais rápido, mais segura, mais transparente, permitindo que as PMEs continuem fidelizadas e não busquem outras alternativas para esse tipo de necessidade, já que as PMEs vêm atuando cada vez de forma mais globalizada, e esse é um caminho sem volta, num processo de integração aqui, de multimercados, né? Sim. Não, e é interessante fazendo um paralelo, né? Foi o que aconteceu com os P2Ps, né? Se a gente pensar nas remessas que a gente mesmo fazia há um tempo atrás, os bancos também a gente tinham tarifas super altas. Esse mercado foi completamente, né, uma disrupção aí por algumas fintechs e players modernos, e os bancos não fizeram o catch-up a tempo, digamos, né? Acabaram perdendo a grande parte Sem desse dúvida, segmento para essas fintechs que você faz um pagamento ou você recebe um pagamento via Pix, né? Elas estão sem dúvida. integradas, enfim. O Então, mundo acho que virou vai real aqui. time, né? Eu costumo dizer que Exatamente, o mundo virou real time. Então, qualquer coisa diferente de real time já virou coisas, algo atraso. que não funciona, já virou atraso. Então, acho que aqui Exato, o recado existem soluções que endereçam esse ponto do real time, mas não só no doméstico, mas internacional, e acho que existem alternativas e que os clientes estão buscando para poder endereçar esse tipo de situação. exatamente. E aí, eu, só ressaltando essa questão, né? Para os bancos, os provedores de pagamento, porque isso já aconteceu, a gente viu a história acontecendo e a gente viu que uma solução foi encontrada. Né? Agora temos aqui vários estudos, esse específico que é bem real, bem dados que não tem como a gente ir contra esses dados, né, das pequenas e médias empresas pedindo soluções, alguém está prestando atenção nesse pedido, alguém está trabalhando Sem nisso, né? dúvida, Então a questão sem é dúvida. como não perder o mercado que já tem. Até porque é uma questão super difícil para a América Latina, acho que isso pega muito, é confiança, né? Você confiar no seu parceiro. Então os bancos ainda têm essa confiança. Então é hora de fazer uma virada aí de jogo para não perder, ao invés de continuar não servindo, não chegar ao risco de perder, né? Então tem que capturar o mercado que já é deles, digamos, manter. É isso aí. Tá ótimo. Temos outra? Uma outra, temos uma aqui, é interessante ver um pouquinho aqui de cultura, né? Considerando as barreiras culturais e operacionais na América Latina, o quão viável é para as PMEs adotarem essas soluções digitais, como o Mastercard Move no curto prazo, ou até mesmo alternativas como stablecoins, que também estão sendo debatidas aí. O legal dessas plataformas novas aqui, e é como a gente pensou aqui também para o Mastercard Move, é que não dá para a gente oferecer algum tipo de plataforma nova, pedindo que os parceiros joguem tudo que está construído fora no lixo e reconstrua algo do zero, pensando numa infinidade de necessidades e prioridades que hoje é demandado em departamentos de tecnologia, né? Então, justamente pensando em como fornecer soluções que reduzam a complexidade, enderecem a necessidade de forma rápida, a gente pensou em uma plataforma que pudesse ser conectada não só de formas mais limpas, por API, mais moderna, mas também de alguma forma usando mensagerias tradicionais, como é MT, da própria Swift, em como ler mensagerias no modelo tradicional
e incorporar dentro da nossa plataforma para que a gente reduza o impacto na implementação desse tipo de solução nova, que a gente sabe que gera impacto em fila de tecnologia e qualquer tipo de priorização em tecnologia a gente conhece que é extremamente complicado. Então, pensando num arcabouço técnico que possa propiciar melhoria na oferta de produtos e serviços, mas que não gerem uma complexidade, uma sofisticação grande em termos de integração técnica. No caso do Mastercard Move, a gente pensou em soluções que pudessem usar desde protocolos mais limpos e avançados para fazer essa integração, mas também utilizando protocolos já existentes que mesmo que não usem 100% das capabilities dessas plataformas, mas que já possam usufruir através desse tipo de conexão via MT, via mensageria HTML. Então, a gente vem buscando uma série de alternativas para esse tipo de integração, porque a gente sabe que integração e desenvolvimento técnico é algo que sempre pega nesse tipo de migração, né? E mais uma vez, a gente acredita que uma parte do fluxo continuará seguindo trilhos e fluxos existentes, mas outros, talvez de menores valores, de corredores específicos, possam seguir caminhos alternativos e novos para propiciar melhores funcionalidades, melhores atendimentos e mais eficiência, tá? Não, perfeito. E é o que você disse. Não é todo mundo que vai mudar, mas normalmente quem está com a maior dor, né? E quem está disposto a tentar um Sem novo. dúvida, Então, sem dúvida. mas pelo menos ter a opção, né? E mostrar para quem tem a dor é interessante também um foco para a pequena e média empresa, porque realmente a gente vê muito essa questão de as grandes multinacionais estão bem servidas, não necessariamente elas têm tudo que elas querem, mas é o foco da maioria dos parceiros pelos volumes. Né? E aí fica aí esse miolo das pequenas e médias tentando achar uma Desatendido, solução. desatendido. Exatamente, né? Os underserved, ou desatendido ou mal servido total. Interessante. Ótimo. Deixa eu ver aqui. A gente ainda tem uns minutinhos. Tem uma outra aqui que é sobre mais sobre parcerias aqui, é um mindset de concorrência, né? Mas quais são as principais vantagens competitivas de soluções como a Mastercard Move em comparação às fintechs que já oferecem pagamentos internacionais mais rápidos e mais baratos na região? Legal. Aqui a gente combinou, como eu disse durante a apresentação, a Mastercard adotou um posicionamento de empresa de tecnologia, é, promovendo ou propiciando soluções que não necessariamente seguem o mundo de cartões, né? E aí, combinado com a nossa expertise, com a nossa confiança, como você bem falou em trust, combinado com a nossa rede global, a gente uniu a funcionalidade de transferência via contas, porque em transferências internacionais a gente geralmente está falando em contas, né? Não em cartões para fazer esse tipo de transferência, com presença de rede, com escala, com velocidade, justamente para a gente oferecer para os nossos parceiros formas de competir com fintechs que estão se especializando cada vez mais em necessidades de PMS, seja doméstico ou seja internacional, ou seja, a gente traz um conjunto de funcionalidades que os nossos parceiros, os nossos clientes podem oferecer para PMS, formas alternativas, robustas e rápidas de fazer movimentações internacionais, sem com que ele fique desatendido e busque alternativas com competidores. E aqui vai um pouco de como que eu garanto fidelidade dessas PMEs com seus bancos, com suas fintechs, com suas instituições de pagamento. Então, aqui é a Mastercard ajudando os seus parceiros a como endereçar cada vez mais necessidades de PMEs de forma mais robusta e eficiente. Perfeito. E acho que dois pontos aqui da sua resposta que me chamaram a atenção, né? Uma que você falou, nesses fluxos não são geralmente cartões, né? Fica na mente das PMS quando escutam o Mastercard, mas eu não uso cartão, meu fornecedor não aceita cartão. E não é cartão, né? A Mastercard é hoje muito mais que só cartão. Tem vários É serviços isso aí. agregados e aqui é uma solução de pagamentos, né? Como um banco É te isso aí. oferece. Então, para tirar esse mindset de que, mas é cartão, não quero nem saber de Mastercard É Move isso aí. É isso que aí. não é o caso.
E uma outra coisa, quando você falou de ajudar os nossos parceiros, né? Uh, o mundo de hoje, parar com esse mindset de competição, competição. Então, não é que eu estou querendo competir, por exemplo, um banco, em vez de ele começar a construir do zero o sistema, a Mastercard já tem um negócio pronto, que pode dar mais escalabilidade, mais agilidade para oferecer isso para os seus clientes. Então, é ver como uma Perfeito. parceria e não como uma concorrência, É isso. né, para os players atuais. É mais uma solução de integração dos players para servir melhor o cliente final, que é o mesmo para todo mundo. Né? Aqui, Perfeitamente, nesse caso, as perfeitamente. E pequenas seja ele empresas. conectado numa conta local, doméstica, ou eventualmente até numa conta global. Então, aqui é a Mastercard Exato. com um portfólio de soluções para os seus clientes, sejam eles bancos, fintechs, instituições de pagamento, corretoras. Então, aqui é justamente a Mastercard dando possibilidades e alternativas para que o cliente do nosso cliente seja melhor atendido. Exatamente. A gente tem mais algumas aqui. Eu vou em uma perguntando quem, Leandro, você entende que seriam os competidores, ou voltando aqui um pouco, não são todos parceiros para a Mastercard Move com esse produto. Né? E o que é necessário, no caso, para enviar pagamento? Tem algum requisito diferente das outras instituições? Não, aqui a gente, assim, a Mastercard não possui licença de câmbio aqui no Brasil, né? Então, o nosso parceiro precisa ter uma licença, do Banco Central para fazer transações internacionais, o que segue políticas de lavagem de dinheiro, políticas de OFAC, né? Todo o conjunto de regras que o Banco Central exige. Se nosso parceiro não possui esse tipo de licença, a Mastercard pode ajudar em viabilizar ou trabalhar em conjunto com outro parceiro que agregue essa questão regulatória aqui. Como eu disse, em termos de integração técnica, é uma plataforma extremamente flexível em termos de protocolos de integração, seja por integração API ou por integração MT ou outras. E aqui a gente enxerga que existem outros provedores oferecendo soluções alternativas, inclusive usando não só Fiat, que é a moedas tradicionais, mas também usando criptoassets também, né, stablecoins. Uhum. Então, a gente vê uma busca por soluções que enderecem essas questões que você mencionou ali na sua parte de agilidade, transparência, segurança, e lógico que os fornecedores tradicionais também buscam melhorar as suas soluções para que esses clientes não deixem de usá-los para usá-los soluções alternativas. Então, acho que a competição gera um ambiente saudável de melhoria de produto, melhor oferta de condições comerciais. Então, gostamos de competição, ela é saudável e ela é benéfica para todo o ecossistema e acho que gera incentivos para que criem novos produtos e serviços com base nessas necessidades, né? Perfeito. Mostra que é possível fazer, né? Temos que Mostra nos que é mexer possível. também, não é? Vamos continuar com o sistema que é feito para as grandes empresas, mas é o que tem. Não, É mostra isso. que tem mais que ser feito. Perfeito. Se você puder passar para o próximo, só antes de ler a última pergunta aqui, que a gente ainda tem uns minutinhos, só para deixar no próximo slide os contatos do Leandro, os meus contatos, caso alguém tenha alguma outra pergunta, ou depois que ler o paper queira entrar em contato. Então, tanto a equipe da PCMI quanto da Mastercard fica à disposição. Aqui tem o QR Code que você, no paper, na verdade, desculpa, no paper tem os dados para que vocês possam entrar em contato com a gente, tá bom? E aqui mais uma pergunta, então, para finalizar. Tem uma que a gente já falou bastante sobre isso, mas como eu acho que é a dúvida maior que fica, que seria como que as instituições financeiras, então, podem adaptar as ofertas atuais para melhor atender essa crescente demanda por essas soluções ágeis, mais econômicas e com transparência, né, para essas transferências internacionais das pequenas e médias empresas. Legal. Aqui acho que eu comentei aqui em algum momento da nossa conversa que a gente não acredita que as soluções tradicionais irão desaparecer do dia para a noite. Acho que a gente observa são os parceiros buscando alternativas para fluxos e corredores específicos. Então, para fluxos de um determinado limite transacional, eu vou usar Mastercard Move, para outros eu vou continuar usando o tradicional, ou para determinados casos de uso, seja B2B ou P2P, eu vou continuar usando
para ferramentas tradicionais e para esses outros de PMS eu vou usar o Mastercard Move. Então, o que a gente enxerga e a gente vê são customizações de acordo com a necessidade daquele perfil transacional. E aí o que eu quero dizer com isso para esse tipo de transação até esse determinado valor, ou para esses corredores A, B, C e D, eu vou usar o Mastercard Move, e para outros eu vou continuar usando o tradicional, e a partir do momento que eu começo a me sentir confiança, começo a entender qual que é a dinâmica e qual que é o valor que esse tipo de plataforma gera, existe uma reacomodação interna até para que seus back-offices possam, atendimento, possam entender qual que é a melhor configuração e balanceamento entre plataformas novas e plataformas tradicionais, tá, Marina? Perfeito, Leandro. Obrigada por dividir aí toda a sua experiência, né, com o segmento das PMS e a solução da Master conosco. Eu acho que não temos mais perguntas aqui. Acho que a gente pode, então, finalizar. Então, considerações finais aqui do meu lado, eu agradecer a parceria, a oportunidade de desenvolver esse estudo com vocês, da Mastercard, e também vocês que estão aqui com a gente hoje à tarde para ouvir um pouquinho dos resultados. Eu estou deixando aqui no chat o meu e-mail, caso alguém tenha alguma pergunta direta e prefira fazer mais tarde, enfim. E mais que nada, obrigada. Acho que temos uma oportunidade enorme aqui, um paper que muito valioso, que de verdade, quando vocês acessarem, vão ver que tem muitos dados únicos que não tem por aí, que pode ajudar, né, no desenvolvimento dos negócios de diversas players aqui da parte de pagamentos. Então, obrigada, Leandro, também pela parceria, e eu passo para você finalizar do seu lado também, Leandro. Muito obrigado, Marina. Foi um prazer aqui. Queria agradecer a oportunidade aqui e a parceria da PCMI nesse trabalho. Foi essencial. E também coloquei o meu contato aqui no chat. Fiquem à vontade para me escrever para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E já fico ansioso para termos um próximo webinar em breve, para a gente poder evoluir nessa discussão que é extremamente desafiadora, motivadora, e realmente acho que existem várias oportunidades aqui para que todos possam endereçar e abraçar. Uma boa tarde para todos e até mais.